Agora vem para esse caso. Ele aconteceu no bairro Montese. O policial militar, ele voltava para casa após cumprir a escala de trabalho, ou seja, saiu do trabalho cansado, né? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil. Deixa a família em casa, vai para a rua proteger a família dos outros. Vai para a rua muitas vezes, literalmente ali, assegurar a vida do bandido. É difícil, gente, não é fácil não. Correndo risco de morte, correndo risco de ser baleado. E aí depois que sai do trabalho é para ir para casa, descansar, relaxar. Mas você pensa que um policial, ele deixa de ser policial depois que sai do trabalho? Não. Esse policial que saiu do trabalho, ele se deparou com um assalto em andamento. Não pensou duas vezes, deu voz de prisão aos assaltantes que reagiram e veja só o que aconteceu. Policial revidou a altura. Ei, quem atira na polícia pra matar, leva tiro é pra morrer, viu? Um comparsa conseguiu fugir. Mas o Ricardo Lima vai trazer os detalhes dessa história e você fica atento, hein? Porque esse é daqueles casos que a gente vibra quando vê o resultado. Tá na tela. Essa é a Travessa Genezaré, aqui no bairro Montese. Aqui nós estamos vendo ali a nossa frente mais movimentada é a Barão de Sobral. Aqui no local, muitos policiais militares, porque uma ocorrência que desencadeou por meio de um assalto que foi presenciado por um policial militar que reagiu, trocou tiro com os criminosos, terminou aqui no local porque um dos suspeitos foi atingido pelos disparos. Ainda não dá para dizer qual é a situação dele. A gente percebe que ele está em movimento ali, ele tem os sinais vitais. O comparsa conseguiu fugir. A informação que a gente recebeu é de que uma dupla em uma motocicleta estava realizando vários assaltos aqui na região há bastante tempo. E um policial que passava pelo local atento a essa movimentação toda, ele percebeu o assalto e reagiu. Nesse momento, até uma aeronave da Ciopaé sobrevoa aqui a região do bairro Montese, com o objetivo de auxiliar aqui nas buscas, muito provavelmente ao outro comparsa envolvido na ação. O policial que reagiu, a gente ainda não tem a informação se ele estava trabalhando, era um policial de folga, mas que mesmo de folga está sempre pronto para atuar em defesa da sociedade, acabou reagindo a essa ação. Houve essa troca de tiros e esse homem que está inclusive caído ali no chão, ainda não identificado formalmente, ele atirou contra o policial que reagiu e esse homem foi atingido. O fato é que essa dupla já vinha realizando vários assaltos aqui no bairro. E a polícia já estava, inclusive, atenta para tentar chegar até esses dois envolvidos nessa ação criminosa. Só que a polícia ainda não tinha tido a localização desses suspeitos. Quando eles passavam aqui pelo cruzamento da rua Genezaré com a Barão de Sobral, abordaram uma pessoa num veículo na tentativa de roubar essa pessoa e aí o policial que estava próximo, de olho na ação, conseguiu reagir à ação criminosa, neutralizando pelo menos um dos suspeitos. O outro conseguiu escapar e a polícia se mobiliza com o objetivo de chegar até o outro envolvido nesse crime. A dupla já vinha realizando assaltos em várias regiões, inclusive aqui no bairro Montese. Junto ao corpo desse homem que se debate aqui enquanto chega a equipe do SAMU, é possível ver vários aparelhos celulares. Aqui nesse cruzamento, quando um veículo parou para esperar os carros passarem, a dupla chegou para assaltar. O assalto ocorreu exatamente nesse ponto aqui. Um casal que estava em um veículo parou ali para esperar os carros que vêm aqui pela Barão de Sobral passar para poder ingressar na mesma rua. Enquanto estava parado, houve a abordagem dos criminosos. O policial, que estava saindo da sua escala de trabalho e também passava por aqui, presenciou a ação criminosa e rapidamente agiu na tentativa de estancar a ação criminosa. O resultado é que os suspeitos atiraram no militar, que precisou revidar atirando nos criminosos. O trânsito é carregado, há uma demora para a chegada das equipes de socorro, a polícia não pode socorrer e, enquanto isso, ele aguarda aí a chegada de uma equipe médica para tentar salvá-lo, o que está
cada vez mais difícil. Esse rapaz aqui, ele já foi reconhecido por policiais aqui como sendo uma pessoa que pratica vários assaltos nessa mesma região. A esposa de um militar foi assaltada por ele e reconhecida ainda hoje aqui nesse mesmo local. Eles vinham atacando, tocando terror nessa área do bairro Montese e bairros adjacentes há bastante tempo. A polícia já estava há um bom tempo, tanto os policiais do policiamento ordinário como das equipes de inteligência estavam nas ruas com o objetivo de se deparar com essa dupla nessa moto para tentar prendê-los, mas muito ariscos, eles nunca haviam sido presos. A polícia recebia via CIOPS as denúncias de assaltos e das características dos suspeitos, mas eles sempre utilizavam ruas menos movimentadas na fuga, como essa daqui, a rua Genezaré, que mais parece uma travessa, tem no máximo 200 metros aqui no bairro Montese. A polícia ainda tenta descobrir quem são as vítimas desses vários aparelhos aí que foram tomados para que esse material possa ser restituído aos seus verdadeiros donos, mas ainda no calor da ocorrência não é possível definir isso, vai passar por perícia, porque o local está isolado. Tudo isso faz parte de um procedimento com base no que manda o regimento, a lei e os policiais, a fim de cumprir tudo isso, até isolaram aqui a área, mesmo sem o rapaz ter sido confirmada a sua morte, ele ainda se movimenta por aqui, mas a área foi isolada para que a perícia possa atuar sem nenhum prejuízo. A mobilização foi grande, muitos policiais militares vieram para o local, tudo isso com o objetivo de prestar apoio ao militar e também colher as informações que tem como objetivo chegar até o outro envolvido nessa ação delituosa. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, em nota, a Polícia Militar informa que nesse caso aqui, o garupeiro foi lesionado e o condutor da moto, ele fugiu do local. O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao suspeito, mas ele não resistiu aos ferimentos e aí com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 5 munições e 17 aparelhos celulares. Olha só, eles já tinham feito a farra do boi pelas ruas de Fortaleza. 17 já tinham roubado, certamente, 17 aparelhos celulares. O militar se apresentou no 34º Distrito Policial, onde foi registrado aí um boletim de ocorrência. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o policial. Pode aumentar aí. E mais. Você aí de casa também. Sabe por quê? Mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, ele não se furtou em ajudar o cidadão. Cidadãos que tinham sido rendidos nesse assalto aí. Ele foi pra cima em defesa do cidadão, né, que é o dever, é esse o dever das nossas forças de segurança. Policial, você é policial 24 horas, é igual a jornalista, é 24 horas por dia. Por isso que os nossos agentes são motivo de orgulho, sim. Esse guerreiro aqui não pensou na família. Esse guerreiro aqui, na volta para casa, não pensou nos filhos, na mulher. Não pensou 2 vezes e foi em defesa daqueles que estavam sob perigo de vida. Salvou as vítimas. Ainda abateu um dos bandidos, né? Que ousou atirar. Teve a ousadia de atirar contra o PM. O criminoso morreu, infelizmente, mas antes ele do que o agente, que mostrou preparo de sobra para combater esse assalto. Aliás, eu ainda digo mais, polícia na rua não falta. E pode botar mais 1.000, mais 2.000, governo do estado. Pode encher as ruas da cidade de viaturas, pode triplicar o investimento em tecnologia, pode botar mais concurso. Pode encher de ponto 50 se fosse o caso. Que não resolveria não o problema da violência. O problema da violência que hoje está nas mãos de um poder chamado judiciário. A polícia aqui, ó, faz seu papel no meio da rua, enfrentando cara a cara, no corpo a corpo, o bandido, se for preciso, arriscando a própria vida.
arriscando a volta para casa, arriscando a volta para o seio da família, para no mesmo dia, talvez, o juiz soltar o bandido. Um bandido que tem 4 homicídios nas costas, um bandido, um latrocida, soltar estuprador psicopata, soltar traficante pesado com histórico criminal desse tamanho, ou seja, para passar a mão na cabeça de vagabundo, de bandido, todo dia, né? Com as audiências de custódia, por exemplo, com os HCs que são concedidos, com as saídas temporárias previstas em lei. Aí o bandido se sente assim, à vontade, para meter ficha em polícia, para matar polícia a machadadas como fizeram na Caucaia, para roubar em plena luz do dia, como a gente mostrou no início do programa lá na padaria. Porque o bandido, eu reitero, ele tem a certeza, sabe de quê? Da impunidade, oferecida assim, ó, de bandeja, pelos nossos juristas e pelos nossos legisladores também. Esse é o recado, não só pelo Poder Judiciário, mas pelas nossas leis que servem, atualmente servem, que não acompanham o movimento social, o movimento real e servem à bandidagem, infelizmente.